Mokuyu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve. É com imensa alegria que nós estamos aqui neste domingo, um dia repleto na minha cidade de sol e um céu de outono. A estação se fez presente. Saímos do verão, entramos no outono e caminhamos nele em meio a uma pandemia que eu espero que todos e todas estejam se cuidando. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre esta relação que eu trouxe aqui. Quando a gente pensa em religiões afro-brasileiras, em religião, na conexão da religião para com este momento que nós estamos vivendo, eu achei necessário trazer para vocês uma questão que envolve as religiões afro-brasileiras. A pandemia para a gente não se dá só neste quadrante da humanidade. Ele se dá no quadrante da humanidade, da natureza, dos ancestrais e no mundo do orixá, do vodum ou do inquice. Esta é uma teia que eu falei outro dia sobre a interdependência, que ela não está separada. O que atinge a humanidade, ele também atingiu. Está atingindo a natureza, os ancestrais e os orixás. As divindades, vamos colocar aqui, as potestades divinas. Porque se nós sairmos deste mundo para o mundo dos mortos, teremos um trânsito. Nosso corpo, para não ir longe, nosso corpo, ele é constituído de elementos da natureza. Quando nós nascemos, nós emprestamos da natureza estes elementos, que são vibrados pelo orixá. Tem a força viva do orixá ali. Quando nascemos, essa força, que a gente vai chamar de axé, ela está presente em todas as instâncias da nossa vida. No decorrer da vida, qual é o natural? Nós temos axé, mantermos esse axé e perder um dia. Só que isso não acontece dessa forma. A gente ganha, mantém e perde axé todos os dias, na dependência de como eu vivo, de como eu sinto, de como eu penso. Axé a gente perde também pensando com sentimentos e com as nossas ações, é lógico. Então, para que nós tenhamos um equilíbrio do nosso axé, nós precisamos do orixá e precisamos da natureza, é lógico que em certa medida dos ancestrais. Se nós não tivermos este encontro, nós não teremos a manutenção do axé. Agora você imagina milhões de pessoas adoecidas, precisando de axé. Porque quando você adoece, você tem perda de axé. E você precisa ter uma injeção de axé para recuperar a sua saúde. Muitas pessoas não têm fé nem na potestade, que no nosso caso é o orixá, inquice ou vodum, nem no ancestral. Muitas pessoas acreditam que elas são apenas seres humanos e não têm uma relação direta com este poder divino. Outras tantas acreditam em outras crenças, mas têm vínculo com esse mundo invisível. Mas, de qualquer forma, pessoas doentes precisam de axé. E esse axé, normalmente, nós encontramos de forma direta na natureza. Muitos de nós perdemos completamente a conexão com a natureza. Eu sempre ouço pessoas dizendo assim: eu sou extremamente urbana, não gosto de nada disso. Vocês já devem ter ouvido também. Como se a natureza fosse algo que não tivesse compartilhamento com a nossa vida. Mas nós respiramos, nós tomamos água, nós comemos, isso em coisas básicas, elementares. Nós temos uma série de coisas desse intercâmbio com a natureza. Mas agora vocês imaginem
que nós estamos aí com um número na faixa de 165 mil pessoas que morreram no caso de Covid, mas tem outras tantas que estão morrendo de outras coisas. Essas pessoas todas têm que devolver para a natureza o que eles emprestaram para ter vida. Porque quando a gente morre, a gente tem que devolver. A gente pegou emprestado. Tem até um mito muito bonito que fala de Iku, que foi o único que conseguiu pegar um pedaço da terra. E quando a gente morre, a gente tem que devolver isso para a terra. E dizem, esse mito conta o seguinte, que os orixás chegaram, foi pedido a eles que tirassem um pedaço da terra para que fosse feito o primeiro ser humano. Aí foi lá pegar, a terra gemia, gritava, largava. Aí foi outro, foi pegar, a terra gemia, gritava, largava. Até que Exu chegou lá e tuf! Pegou, gritou, gemeu, esperneou, não importa. Ele pegou o pedaço de terra. Só que um dia a gente tem que devolver. Essa terra são elementos da natureza. Fazem parte do nosso axé. Quando a gente perde essa vitalidade do corpo, a gente devolve para a terra. O que nós queremos evitar neste processo? Mortes prematuras. Aqui eu coloquei um fluxo. Porque nós temos esta circunferência, mas a gente pode estar na margem dela ou podemos ir cada vez mais para o centro desta circunferência, aproximando cada dia mais a humanidade, a natureza, os ancestrais e o orixá. Não tendo um distanciamento gigantesco desses campos. Quando a gente vive na margem, é óbvio que esta circunferência ela se torna extremamente longa. Quando eu estou aqui, então, para quem está na margem, a morte é um assombro. É um assombro. Porque não consegue entender este processo de ligação entre estes mundos. Quanto mais a gente vai adentrando, a gente vai conhecendo dessa relação e vai tendo respeito pelo axé. Pelo menos dentro das religiões afro-brasileiras, não posso dizer isso nas demais que têm as suas cosmosvisões próprias. Mas eu trago aqui a mesma circunferência quando fala de eu, eles e nós. Só que não existe eu. Isso aqui é um processo que envolve eu, eles e nós. O axé, para circular, ele precisa ter essa identificação, porque posso ser eu, eles, os ancestrais, e nós que somos todos nós, filhos de orixá. Né? Ou na sociedade mais horizontal, linear, né? Eu, eles e nós, a humanidade, quando a gente tem um conceito disso. Então, isso também envolve o quanto a gente é capaz de concentrar e distribuir axé. Quando sou só eu, dificilmente a gente vai conseguir fazer esse axé circular. Muito difícil. Porque eu quero para mim. Eu quero que essa força da natureza, a força do poder divino, a força do ancestral esteja comigo. Eu não tenho uma ideia de que esse axé, para que ele tenha mais vitalidade, ele precisa circular por todos esses âmbitos. Não sofrer solução de continuidade. E aqui nós temos esse quadro que eu acredito que a maior parte das pessoas tenham dificuldade de fazer a relação entre esses dois universos. Entre aquilo que é da humanidade, da natureza, do ancestral e do orixá, com a minha vida, eu, a minha sociedade e nós num campo mais amplo. Isso tem relação estreitíssima com o axé. Por isso nós vínhamos tentando, inclusive,
criar de uma forma marginal, que aí eu posso voltar àquela circunferência aqui, vou até pegar, se eu pego essa circunferência, a minha rede de solidariedade tá aqui, ó, à margem. Porque muita gente não entenderia se a gente viesse para dentro desse círculo, onde está o nós. Aqui está o eu, eles e nós. Então, nós estabelecemos uma rede de solidariedade, onde eu produzo alguma coisa para as demais pessoas. Mas o que nós desejamos é que este benefício que você está fazendo faça circular socialmente o axé. E este é um valor que não está dentro do terreiro apenas. Este é um valor que está no mundo. Por isso que eu falo, o terreiro não são minhas quatro paredes. O terreiro são os valores e ideais que a minha religião preconiza. E a minha religião preconiza que nós precisamos ter equilíbrio do axé. E para ter equilíbrio do axé não basta a minha pessoa. Tem que ter eu, eles e nós. Tem que ter a humanidade, a natureza, os ancestrais e os orixás. Todos envolvidos numa teia. Então, o axé não é uma coisa... Até hoje uma pessoa me perguntou, minha mãe, se eu não estou perto da senhora, como é que eu vou fazer para manter meu axé se o axé é por contato? A pessoa me perguntou hoje, como é que eu faço isso? Mas este contato envolve o ser humano, envolve a natureza, é lógico que a sabedoria do pai e da mãe de santo estão diretamente ligados a isso, mas tem de haver outros meios, porque se eu não tenho proximidade, eu tenho que ter pelo menos uma forma de atuação que minimize a perda de axé das pessoas. Aí cada pai e mãe de santo vai ter a sua forma de fazer, mediante a sua tradição, aquilo que está envolvido com as suas ideias religiosas. Mas voltando a este quadrante, que na realidade forma uma unidade, a humanidade, a natureza, o ancestral e o orixá, quando eu firo uma parte de qualquer uma delas, se eu ferir, vou voltar aqui para ficar mais fácil, a humanidade, automaticamente eu estou ferindo a natureza, o ancestral e o orixá. Se eu estou ferindo a natureza, automaticamente eu estou ferindo a humanidade, os ancestrais e o orixá. Porque a natureza é orixá. O orixá é a natureza. Eu sou orixá. No ancestral é o orixá. Então, este quadrante tem que ter o equilíbrio. Um equilíbrio. Por isso, eu tenho aqui lutado para que a gente mantenha minimamente a homeostasia, o equilíbrio do axé de quem está próximo a nós. Porque eu mantendo a homeostasia da pessoa que está próxima, eu leso muito menos essa rede de relações que está aqui. Quando a gente vê pai e mãe de santo, a gente tenta colocar o axé na pessoa por meio da iniciação e consegue, né? Para que essa pessoa seja um fulcro dinamizador deste processo. É para ele, mas é para eles e é para nós. Agora, a doença, um monte de gente morrendo, como eu falei, deixando seus corpos, é um desequilíbrio ou não neste processo? É. Por isso que a gente fala, não podemos atropelar o destino. O destino não é só de uma pessoa, o destino é de toda esta relação. Quando uma pessoa acaba com o seu destino antes, ela muda a estrutura do dinamismo desta relação. Então, preservar o destino do outro é preservar o meu destino. Fazer com que as pessoas estejam bem é fazer com que o meu destino caminhe bem. Não há como se ver isoladamente no mundo.
o que nos levou ao caos, inclusive, foi isto: o individualismo. A ganância, lógico, mas o individualismo. Quando nós esquecemos ou renegamos que é necessário que todos, neste grande âmbito, estejam bem para que tudo caminhe em equilíbrio no axé. E é interessante que quando nós falamos isto, eu volto aqui, ó. No dia 23/3/2020, nós tínhamos 341 mil casos de coronavírus. Hoje, no dia de hoje, nós temos 2.367.758 casos oficiais. Dá para manter o axé do mundo? Ou o axé do mundo teve um balanço? O axé do mundo teve um balanço. Por isso, se você não quiser fazer alguma coisa porque você tem realmente consciência disso, faça. Se você confia em mim, porque vai ser melhor. Nós precisamos recuperar o bem-estar do máximo de pessoas o mais rápido possível, para manter o axé individual, o seu e o coletivo. E manter o coletivo é manter o seu axé em dia. E aí a gente começa por coisas da margem, como eu falei. Quais são as coisas da margem? Deixando as pessoas pelo menos alimentadas. Ao menos alimentadas. Esse é o mínimo que a gente pode fazer pelo equilíbrio desse axé. E é isso o que eu tinha para dizer a vocês no dia de hoje. No meu mundo não existe só humanidade. No meu mundo existe humanidade, natureza, ancestral, orixá, inquice, vodum, como queira. Aí abrirei para 3 perguntas. Enquanto as pessoas se organizam para as perguntas, eu falarei o nome daqueles que desejarem e da sua cidade. Já tem pergunta. Já tem pergunta? Deixar os nomes pro final. Então vamos às perguntas. A pergunta da Sumaia Miguel Gonçalves, de Itanhaém, São Paulo. Bênção, minha mãe, a senhora crê que a maior dificuldade em época de Covid é entender essa relação entre tudo e todos? Com certeza. Nossa mente ela foi ficando cada vez mais reducionista. A nossa visão de mundo foi se tornando cada vez mais bairrista, vamos dizer assim. O que era uma coisa geral para o mundo se tornou uma coisa que é a minha necessidade. E esta visão individualista tem sido um problema à época do coronavírus. Porque se nós tivéssemos uma visão do todo e tomássemos medidas pelo todo, se tivéssemos hoje um governante planetário que pudesse determinar como teríamos a preservação da vida, quem sabe assim, que a gente só vai por formas mais autoritárias, né? Em benefício do todo. Quando não há essa forma autoritária, que eu se desculpa, usei mal a palavra, quando alguém nos coloca aquilo que é bom ser feito e a gente acata, porque quando alguém obriga é terrível. Mas esta visão do todo é um problema para esta doença e para a doença social chamada miséria. Enquanto estão fazendo outras perguntas, o pessoal já está mandando as cidades já. Tem o Bob Patriarque Júnior de Osasco, São Paulo, é filho da Abatebi do Tamaratã. Salve, Bob. Olha que delícia. É meu neto de santo. Meu filho, minhas bênçãos. Tem a Glória do Rio de Janeiro. Glória. Salve, povo carioca. Dorivan Marinho de Caldas Novas, Goiás. Dorivan, Caldas Novas, todo o meu afeto ao pessoal de Caldas Novas. Thiago Almeida de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Salve, Thiago Almeida, que o povo de Cabo Frio possa daqui a pouco estar na praia curtindo essa bela região.
A Joana da Maia de Curitiba, Paraná. Desculpa, filho. Joana da Maia. Joana, salve o povo de Curitiba, do Paraná. Vladimir do Rio Grande do Sul. Salve Vladimir do Rio Grande do Sul. Salve o povo do Rio Grande do Sul. Pessoal do Paraná, Rio Grande do Sul. Isso é muito bom. Temos o Jorge do Rio de Janeiro. Jorge, nossa, agora eu vou de novo. Salve, Jorge. Aqui a Edneia Madureira pergunta: a senhora acredita nessa cura? Se eu não acreditasse, eu tinha que largar meu cargo de mãe de santo. Eu tenho que acreditar no ser humano. Eu tenho que acreditar que as pessoas vão caminhar para algo de melhor. Esta é uma questão que eu tenho lutado dentro do meu terreiro, dentro da vida. E essa cura, ela não é uma cura do corpo, ela tem que ser uma cura da alma. Porque o individualismo não é um problema social, é um problema estrutural da forma com que a gente se posiciona como espírito no mundo. São mudanças de valores. Tem a Laísa Mendes de Curitiba. Salve, Laís. Rodrigo Rocha de Natal, Rio Grande do Norte. Salve, salve, Rio Grande do Norte. Rodrigo, um grande abraço. Tem um amigo muito querido, Luiz Assunção, daí. Ana Lúcia Campos, que é de Maria da Fé, Minas Gerais. Salve, salve, Maria da Fé. Salve o povo de Minas Gerais. Hugo Ricardo Silva Guerra, de Portugal. Salve, salve, Ricardo. Espero que tudo esteja caminhando bem em Portugal, que o Covid não esteja ceifando as pessoas. O Carlos Alberto Sodré, de Jacareí. Salve, salve, Carlos Alberto de Jacareí. Minhas bênçãos. A Júlia de Caçapava do Sul, Rio Grande do Sul. Salve, Júlia, do Rio Grande do Sul. Marileide de Campo Grande, na Paraíba. Salve, salve, Marileide. Creusimar de São Luís do Maranhão. Aliás, mas eu gostaria muito da Paraíba de um dia conhecer a Praia do Conde. Tenho vontade. A Marlúcia Gonçalves de Rio Claro, São Paulo. Salve, salve, Marlúcia de Rio Claro. Luciane de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Salve, Luciana de Campo Grande. Deixa eu ver. A Josileia dos Santos, do Espírito Santo. Salve, salve, o povo capixaba, Lucileia. Maile Ferreira, de Madureira, do Rio de Janeiro. Salve, salve, como, filho? Maile. Salve, Maile. O Rio do povo carioca tá aqui hoje. Arroio Grande, Rio Grande do Sul, Luiz. Arroio Grande do Rio Grande do Sul. Nossa, arroio significa pequeno rio, se eu não me engano. Liliana Farias, de Portugal. O pequeno córrego. Salve, salve, povo de Portugal. Como, filho, o nome? Liliana. Salve, Liliana. Uma pergunta aqui também da Rosângela. Se essa pandemia se estender por 6 meses, como ficará os cuidados mediúnicos das pessoas? Cuidados com a sua espiritualidade. Eu acredito que se ela permanecer por muito tempo, será necessário a gente fazer uma modificação nas formas dos rituais. Eu tenho pensado sobre isso. Nós não podemos aglomerar pessoas. Não poderemos ter, como era há um tempo atrás, eu tinha um terreiro com 300, 400 pessoas num dia de quimbanda. Não vai ser mais possível. Nós vamos ter que fazer atendimentos atendimentos individuais ou com pequenos grupos. Isso vai ter que criar uma nova rotina. É lógico que não vai poder fechar o terreiro para todo sempre. Isso não é possível. O que a gente está tentando é fechar o terreiro para que essa curva da pandemia não seja a curva terrificante que a Organização Mundial da Saúde vem avisando e que a gente vê em outros países. Passado isto, e tendo a liberação dos órgãos públicos, acredito que pequenos grupos vão retomando, fazendo como a gente tem visto em outros países. Olha, essa semana vai esse grupo, a semana que vem vão outros grupos, e assim preservando a vida. Né? Elizabeth Piquiaia, aqui de Peruíbe. Salve, salve, pessoal de Peruíbe, Dona Beth.
A Beth, a própria. Sandra Silva Coelho, de Belém do Pará. Salve, salve. Como chama, filho? Sandra Silva. Sandra Silva, de Belém do Pará. Uma bela cidade. Berenice de Jacareí. Bruno Tonini Barbosa, de Jundiaí. Salve, salve, Berenice de Jacareí. Bruno de Jundiaí. Salve, minhas bênçãos. Veneza Rocha, de Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. Veneza? Belo nome, Veneza. Gilson, de Florianópolis, Santa Catarina. Salve, salve, Gilson. Solange, de Bauru. Salve, salve, Solange, da cidade de Bauru. Fui há muitos anos, aí tinha um belo pedalinho nessa cidade quando eu fui, era pequena. Marcelo de Suzano. E terminando com Marcelo de Suzano, encerramos hoje a nossa live e desejo que ela tenha contribuído em alguma medida para esclarecer, porque eu acho que a religião não está apartada de todo este processo, muito pelo contrário. A sociedade é composta de diversas instituições, elas na área de educação, na área de saúde, na área política, mas a religião faz parte da sociedade. E cabe à religião ter um posicionamento neste período e não se esquecer das pessoas que têm fé, que são crentes, que são filhos e filhas de santo. E saibam, vocês que estão me ouvindo, sejam meus filhos e filhas, netos e netas, sejam pessoas que eu não tenho uma relação, um parentesco direto de santo. Isso não vai durar para sempre. Nós precisamos ter o cuidado necessário. Existe um ditado que a gente fala assim, suruni ogun aie, a paciência é o remédio da vida, é o remédio do mundo. Tem agora o Shizen também do Japão. É mesmo, Shizen, do Japão, prazer. Nossa, esse é o outro lado do mundo e soube que vocês estão enfrentando uma grande dificuldade. Meus votos de que, auguro votos de que isso não seja devastador, meu filho. Aí encerramos no dia de hoje. Permaneçam em casa. Nós que permanecemos em casa, estamos auxiliando quem precisa ir para a rua. Quanto mais de nós pudermos, tivermos condições de permanecer em casa, mais estaremos auxiliando as pessoas que não podem ficar em casa. Porque estamos achatando essa curva do contágio. Estamos achatando esse momento do sistema público de saúde e privado também. Porque é um momento delicado. Fique em casa. E voltamos na terça-feira com muita alegria, pedindo hoje as bênçãos de todos os orixás para que a nossa mente seja lúcida e o nosso coração sereno. Mokuyu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve.